Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rural do Caicó. A nota foi uma nota de alerta, porque percebemos que havia uma tendência, está ocorrendo uma tendência à automedicação, e isso não é recomendável, né? Não é aconselhável, inclusive com risco à saúde, e é importante você ter uma orientação médica para, apesar do momento da pandemia, que cria toda essa insegurança, esse receio, mas a orientação médica, uma consulta, uma análise do médico para poder prescrever a medicação adequada, ela é importantíssima, inclusive nesse momento de pandemia, né? Então, essa foi a ideia dessa nota, foi com esse objetivo, de alertar a sociedade que se cuide, mas se cuide com uma orientação médica. Quais são os principais casos que o Conselho tem recebido aí aqui no Rio Grande do Norte de automedicação, por exemplo? Então, nós temos percebido que as pessoas estão indo à farmácia comprar medicamentos, né, pelo que escutam, né, pelo que veem nas mídias sociais, pelo que escutam de áudios que são divulgados a nível das mídias sociais, e isso é perigoso, ou seja, é importante que para cada paciente existe um perfil de tratamento, né, apesar de que todos eles são muito ainda na fase observacional, ou seja, não há nenhuma evidência científica robusta para nenhum desses tratamentos, até porque a ciência não tem tempo, não acompanha a velocidade da pandemia, né? Não vai dar tempo não tem tido tempo para poder transformar pequenas observações clínicas em grandes evidências robustas. Então, baseado nessas observações clínicas, o médico pode eventualmente fazer uma escolha de algum tipo de tratamento dentro dessas medicações que estão sendo testadas. Inclusive a ciência está fazendo vários trabalhos envolvendo praticamente todas as medicações que hoje podem ser utilizadas, mas ainda não há uma evidência. E também, apesar de serem medicamentos conhecidos e já utilizados em outros tratamentos, é importante que o paciente ele seja analisado de uma forma individualizada, porque ele pode ter algum tipo de contraindicação para um determinado medicamento e por esse motivo não é recomendável a automedicação. Inclusive, esse corre-corre das pessoas em busca desses medicamentos, a depender do medicamento, acaba até dificultando pessoas que têm outros problemas de saúde, não é isso? Exatamente. Essa é uma das preocupações também, que não falte para aqueles que necessitam, que dependem dessas medicações de forma crônica, doenças crônicas que se beneficiam com essas medicações, né? Precisam ser também preservado o tratamento, e a gente tem que se preocupar com isso também, né? No momento, temos algumas medicações que vêm chamando a atenção da população, hidroxicloroquina e o ivermectina. São duas medicações que estão aí no ápice, né, da população. O que é que o Conselho indica ou pode comentar a respeito dessas duas medicações? O Conselho ele criou desde o início da pandemia uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Covid com especialistas de áreas diversas, infectologistas, pneumologistas, intensivistas e professores da universidade, pesquisadores e inclusive médicos também da assistência da área básica, né, assistência primária, que é aquele paciente, aquele médico que atende nas unidades básicas de saúde, exatamente com a preocupação de ter uma ideia multidisciplinar, né, para poder tomar decisões, para poder orientar o plenário do Conselho nas decisões, né? E essa Câmara Técnica elaborou umas recomendações de assistência de atendimento médico baseado no que já hoje se conhece da doença, né? Hoje já se sabe que a doença é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é aquela com os sintomas gerais de uma gripe, né, podendo afetar outros órgãos, como a parte digestiva, com náuseas, vômitos, mas o que predomina é a parte da tosse, da coriza, a febre, a dor de garganta, né? Essa é a primeira fase. A segunda fase já é uma fase que começa a haver um processo inflamatório e que pode levar a uma alteração respiratória. E a terceira fase, que é a fase que se chama de tempestade inflamatória, onde você tem realmente um comprometimento significativo e o paciente pode necessitar de leitos de UTI. É um percentual pequeno de pacientes, mas que poderá necessitar de leitos de UTI. Então, assim, baseado nessa fisiopatologia, existem alguns tratamentos que estão sendo estudados, a ciência ainda está investigando, mas que do ponto de vista observacional, ou seja, a observação clínica, que é o primeiro ponto
da evidência científica, ele tem dado resultado. Então, baseado nessas observações, essa Câmara Técnica propôs uma forma de tratamento das fases de acordo com a necessidade de cada paciente. Na realidade, cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Porque cada paciente tem sua própria história, cada paciente tem seus próprios, a que a gente chama de comorbidades, as doenças que são associadas e que acompanham aquele paciente. Então, para cada caso precisa ser analisado individualmente, né? Então, assim, existem medicamentos, essas duas que você citou, estão incluídos, né? Existem algumas evidências, alguns trabalhos que mostraram algum benefício, né, trabalhos ainda pouco robustos, como eu já falei no começo, mas que no momento de pandemia, infelizmente, a gente não tem tempo para poder aguardar evidências robustas, né? Então, assim, é importante a gente dar ao médico, facultar ao médico a possibilidade de fazer esse tipo de tratamento com segurança, evidentemente, e ao mesmo tempo preservando a autonomia, não só do médico, mas também do paciente, né? Quando a gente fala em autonomia, significa dizer que o médico ele pode ser prescritor ou não dessas medicações, né? Ele tem o direito de dizer que não acredita e não quer, já que não há uma evidência robusta, né? E da mesma forma, os pacientes, eles têm esse direito de dizer que querem ou não querem tomar aquela medicação. Então, baseado em outros fatores, outras questões que a gente tem observado, por exemplo, no Piauí, que começou um protocolo, acho que foi um dos primeiros estados a implementar esse tipo de protocolo de tratamento precoce. No Piauí não há nenhum óbito registrado de médicos, né? Então isso nos chamou a atenção, porque geralmente esses protocolos, os médicos muitas vezes são os primeiros a utilizarem, né? Por estarem na linha de frente, se infectam com muita facilidade, né? Enfim, tem um risco maior de infecção e lá não tem. Então existe uma série de fatores que a gente levou em consideração essa Câmara Técnica para poder propor fazer essa proposta dessas recomendações, né? Que na realidade, como eu falei, não é obrigação, não é obrigatório, é apenas facultar aqueles que façam o tratamento, que o façam de forma segura. Então, no entendimento do Conselho, segue a mesma orientação para que as pessoas não se mediquem, sobretudo com esses dois medicamentos, por conta própria, e sim baseado no médico, no profissional médico. Numa avaliação médica, com certeza. É muito importante que seja feito de forma segura o tratamento, que seja a partir de uma análise médica de cada caso individualizado. Isso dá a segurança ao paciente, né, em termos de resposta terapêutica e de redução de riscos de efeitos colaterais, efeitos adversos. Nesse período de pandemia, como é que está sendo a atuação do Conselho Regional de Medicina? Bom, são muitas frentes, né, Geraldo? A gente tem tantas dificuldades, então, já há alguns anos, nós temos uma preocupação com a deficiência, né, do serviço público de saúde, principalmente, né, no sentido de falta de, digamos, insuficiência de leitos de UTI, por exemplo, né, que agora nesse momento está sendo tão importante, né? Então, o Conselho tem uma ação civil pública que desde 2017 até o presente momento, conseguiu ampliar em 103 o número de leitos de UTI no estado. Isso inclui, inclusive, os 10 leitos de UTI de Caicó, né, Currais Novos, Pau dos Ferros, os 20 leitos do Hospital Tarcísio Maia, 10 leitos no Hospital da Polícia, 8 leitos no Hospital Maria Alice Fernandes, temos também 5 leitos de neonatologia em Currais Novos, enfim, são 103 no total até o momento. A possibilidade de abertura a possibilidade não, há uma determinação de que serão abertos nos próximos 15 a 20 dias mais 30 leitos, 20 leitos no Hospital João Machado, aqui em Natal, e mais 10 leitos em Macaíba, todos dentro dessa ação civil pública que o Conselho moveu contra o Estado. Isso, desde 2017, vem sendo a fase de execução. Então, esses leitos, realmente, agora, nesse momento, já existia uma necessidade, já existia uma constante, era uma constante encontrar pacientes com necessidade de leitos, né? E isso para o paciente crítico, o tempo conta contra a sua doença, né? Quanto mais tempo você demora a alocar esse paciente em um leito, ele poderá ter um pior prognóstico, até via óbito, se ele não conseguir ocupar esse leito e ser tratado
dentro do que é o cuidado intensivo. Então, essa é uma das preocupações nossas. A outra preocupação é com a proteção dos profissionais, né? Nós temos uma plataforma de denúncias, onde os profissionais podem denunciar a falta de equipamentos de proteção individual, e nós temos tomado providências relacionadas a isso, né? E também essa questão da medicação, do tratamento dos pacientes, dos médicos terem ser facultada ao médico a possibilidade, mas com segurança, né? Que tenha segurança na hora da prescrição, sempre respeitando, como eu já falei, a autonomia, tá certo? Então seriam essas as nossas frentes, né? E a gente continua aí nessa luta aí para que as coisas terminem da melhor maneira possível, que essa pandemia se acabe logo e que a gente possa ficar tranquilos, com a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. O Conselho acredita que o fim da pandemia ele vai acontecer mesmo com a chegada da vacina? Seria mais ou menos esse o caminho? Na realidade, a pandemia, a gente não tem assim uma previsão, porque você percebeu bem que alguns países, inclusive, já está praticamente em fase final, né? Você veja aí alguns países já abrindo comércio, já liberando as pessoas, inclusive os idosos. Então, assim, aqui nós não temos já que o nosso país é bem diferente dos outros países acometidos, né? E nós temos um país continental, com posturas diferentes das autoridades sanitárias em todo o país, uns fazem de uma forma, outros de outra. Então, nós temos uma certa irregularidade não há uma padronização na conduta, né, na forma como se conduz essa crise sanitária. Então, isso deixa um pouquinho de dúvidas em como nós vamos conseguir superar. Então, nós não temos assim uma previsão de quando vai acabar, mas realmente a vacina vai ser o marco, porque a imunização, né, a imunização é o que vai fazer com que essa pandemia acabe de forma definitiva, né? É isso que a gente espera e que venha o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido chegar a vacina, mais, nós vamos poder combater essa pandemia de forma definitiva. Ok, doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista ao Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor quer acrescentar, pode ficar à vontade. Não, apenas agradecer a todos vocês e dizer que estamos à disposição, né? E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Nós estamos disponíveis para esclarecimentos de todos os temas relacionados ao que é instituição, o que é competência da instituição. Muito obrigado, um abraço a todos.